Graça e paz, queridos. Quero saudar a todos com a graça, paz, misericórdia do Senhor. Amém? Atos capítulo 18, por favor, separe, selecione, encontre esse texto. Atos capítulo 18, leremos dos versos 1 em diante, procurando discernir e destacar algumas questões daquilo que Paulo vivenciou no cumprimento da missão. E com base nesse texto eu quero pensar sobre o ano de 2022, que ainda tem para nós muitas coisas imprevisíveis. E eu quero falar sobre esse tema, o imprevisível, expondo-se ao imprevisível, porque é exatamente isso que nós iremos vivenciar neste ano de 2022. Atos capítulo 18, nos diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, deixando Atenas, Paulo foi a Corinto. Lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deviam sair de Roma. Paulo aproximou-se deles e, como tinham o mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava. O ofício deles era fazer tendas, e todos os sábados Paulo falava na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus é o Cristo. Como eles se opuseram e blasfemaram, Paulo sacudiu as roupas e disse-lhes: que o sangue de vocês caia sobre a cabeça de vocês. Eu estou limpo dele, e a partir de agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa dele ficava ao lado da sinagoga. Crispo, o chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Certa noite, Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse: não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você, e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Assim, Paulo permaneceu em Corinto 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Quando Galho era procônsul da Acaia, os judeus de comum acordo se levantaram contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este homem quer persuadir as pessoas a adorar a Deus de um modo contrário à lei. Quando Paulo ia falar, Galho disse aos judeus: se fosse de fato alguma injustiça ou crime de maior gravidade, ó judeus, eu teria motivo para acolher a queixa que vocês estão trazendo. Mas como é uma questão de palavras, de nomes e da própria lei de vocês, resolvam isso vocês mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, o chefe da sinagoga, e começaram a espancá-lo diante do tribunal. Galho, todavia, não se incomodava com estas coisas. Paulo ficou ainda muitos dias em Corinto. Por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia, porque tinha feito um voto. Quando chegaram a Éfeso, Paulo deixou ali Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Pediram-lhe que ficasse mais algum tempo, mas Paulo não quis. Ao se despedir, disse: se Deus quiser, virei visitá-los outra vez. E embarcando, partiu de Éfeso, chegando a Cesareia, foi logo para Jerusalém. E tendo saudado a igreja, seguiu para Antioquia. Havendo passado ali algum tempo, saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra e aplique aos nossos corações. Senhor, nosso Deus e Pai, graças nós te damos, ó Deus, por esse tempo de culto, de louvor, de adoração, de edificação, ó Deus, por meio das leituras bíblicas, da celebração da ceia, dos louvores que a Ti entregamos. Agora pedimos mais uma vez que ao lermos, ao nos depararmos, ó Deus, com este registro bíblico,
possamos também considerar algumas lições que podemos, ó Deus, trazer para o nosso tempo, para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Amém, igreja? Está acontecendo. Vocês estão com frio? Nem está frio, o sol está brilhando, né? Amados, quando eu pensei nesse texto e eu também pensava sobre algumas possíveis aplicações para a mensagem desta manhã, me veio esta palavra na mente, imprevisível. Ela está composta, né, de uma palavra que tem a ver com algo que você pode prever, que você pode planejar. Existem muitas coisas em 2022 que são previsíveis. Não só em 2022, mas diante do horizonte que está à nossa frente. Nós podemos ter um certo grau de previsibilidade para muitas coisas. Mas para muitas outras, com certeza, e não precisa ser inteligente para concordar com isso, porque é uma coisa óbvia. Nós temos muitas imprevisibilidades. Nós temos em 2022 o imprevisível no campo político, no campo econômico. Nós temos o imprevisível no campo da saúde. Esperávamos que não demorasse muito para abolirmos de vez as máscaras, mas infelizmente estamos vendo que teremos que conviver com elas mais um tempo ainda. Esperamos, com a graça do Senhor, não voltar àqueles processos de lockdown, de fecha e abre. Esperamos que a coisa continue, mas tudo é imprevisível. Mas o que isso tem a ver com a narrativa bíblica que nós acabamos de ler? A narrativa traz para nós a descrição de uma das viagens do apóstolo Paulo, de um dos momentos em que o apóstolo Paulo está vivendo no cumprimento da sua missão, e nos deparamos com um dos momentos assim bastante conhecidos, em que ele esteve na cidade de Atenas pregando, e ele se utiliza daquela circunstância em que ele encontra um altar intitulado ao Deus desconhecido, e a partir daquilo então ele leva a palavra de Deus, o evangelho, àquele povo, e após a sua fala muitos rejeitam, mas alguns se convertem, nos diz ali o versículo de número 34 do capítulo 17. Houve, porém, alguns homens que se juntaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Damaris, e com eles mais algumas pessoas. Então nós temos esse relato, e depois disso, conforme diz o versículo 1, deixando Atenas, Paulo foi a Corinto. E é aqui que eu quero começar a trabalhar com algumas aplicações para nós nesta manhã, pensando nessa temática, expondo-se ao imprevisível, aquilo que nós não podemos prever e aquilo que nós podemos prever. O apóstolo Paulo lidou com situações que ele poderia prever e situações que ele não poderia prever. Dentre estas situações, nós encontramos, por exemplo, Paulo lidando com o fato da sua própria sobrevivência. Ele foi para Corinto e lá ele encontrou, olha o que diz o verso 2, encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália com Priscila, sua mulher. Nem Áquila e Priscila poderiam prever que eles teriam um encontro com o apóstolo Paulo em Corinto, nem Paulo poderia prever que ele teria um encontro com Áquila e Priscila. Isto foi algo imprevisível. Durante este ano nós teremos relacionamentos imprevisíveis, relacionamentos que nós vamos conviver, que nós vamos desenvolver, que serão coisas imprevisíveis. Da mesma forma, queridos, Paulo, ele, diferentemente de hoje, quando nós fazemos uma viagem, nós conseguimos ter algumas previsibilidades com relação aos lugares onde nós vamos. Nós, se tivermos um pouquinho de cuidado, conseguimos então provisionar recursos para as necessidades que enfrentaremos durante a viagem. Nós conseguimos prever horários de transporte para chegar, para sair. Claro que algumas coisas podem mudar daquilo que está previsto, mas a maioria corre dentro de um trilho que nos dá certa segurança. O que ocorreu com o apóstolo Paulo não foi bem assim. Ele se deparou com
muitas imprevisibilidades em todas as suas viagens missionárias. Ele não tinha, a não ser da parte de Deus, certeza de que seria sustentado. Mas ele não tinha salário, ele não tinha INSS, ele não tinha garantia de nada. Ele não sabia de onde ia sair o recurso para ele sobreviver, para ele viver, para ele se alimentar. Nos diz o texto que quando Paulo chega em Corinto, então, ele se encontra com esse casal, Áquila e Priscila, e Áquila e Priscila estavam lá por causa de um decreto de Cláudio, o imperador, que decretou que todos os judeus deveriam sair de Roma. Então veja que nós nos deparamos com uma realidade de que estas imprevisibilidades podem acontecer mesmo com aqueles que estão estabilizados. Áquila e Priscila estavam estabilizados em Roma, de repente vem uma decisão política que muda tudo. Queridos, assim também nós nos deparamos. Em 2022 pode surgir uma decisão política que mude tudo, que mude várias coisas. E eu quero levá-los, eu quero estimulá-los. Essa parte introdutória, eu estou citando aqui alguns exemplos a partir da narrativa para mostrar o quanto Paulo, Áquila e Priscila, Timóteo, Silas e outros personagens que estão no texto lidaram com situações imprevisíveis. Porque eu tenho ouvido, eu tenho conversado e muitas pessoas têm falado e têm externalizado, têm demonstrado um certo temor. Como será esse ano? O que vai acontecer? E nós precisamos, queridos, entender que a vida é feita de coisas imprevisíveis. Não estou dizendo que nós devemos ser sempre pessoas que trabalham com improviso, mas nós temos que nos preparar para os imprevistos. Imprevistos são diferentes de improvisos. Existem imprevistos que exigem improvisos, mas mesmo estes improvisos precisam ter em nosso coração uma dependência da parte de Deus. Confiar que Deus está no controle de todas as coisas. Paulo, Áquila e Priscila lidaram com uma situação de imprevisibilidade. Recursos, como eu já disse, não estavam plenamente certos. Mas nos diz o versículo 13, como tinham o mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava. Paulo mudou-se de Atenas, mudou-se não necessariamente, mas no seu percurso da viagem missionária, sai de Atenas para Corinto. Ele não tinha um contrato de aluguel. Ele não tinha quem o avalizasse. Ele não sabia onde ele ficaria, em que casa ele ficaria, como ele se sustentaria. Mas eu creio que nada é por acaso na vida daqueles que estão fazendo a vontade de Deus. Você entende isso, querido? Se estamos fazendo a vontade de Deus, nós temos que descansar, mesmo quando não entendemos as razões. Áquila e Priscila podem ter questionado, mas Deus, por quê? Estava tudo tão bom aqui em Roma, estava tudo certo, estávamos trabalhando. Eles eram fazedores de tendas. E aí, às vezes, nós temos uma ideia um tanto quanto superficial do que era ser um fazedor de tenda. Meus irmãos, o fazedor de tenda era comparado hoje a um construtor civil. Aquele que tem um conhecimento e que presta serviços às pessoas construindo casas. Porque o fazedor de tendas naquela época, a tenda era propriamente uma casa. Não era uma tenda como essas barracas que a gente tem aí de Itu, né? Aquela barraca que você vai no retiro do celebrar lá e que se der uma chuva meio forte, né, Osmani? A coisa vai ficar complicada. Não era esse tipo de tenda, não era esse tipo de barraca. Eram tendas feitas a partir de couro de animais, que eram costuradas, tinha todo um trabalho de preparação daqueles materiais. Então, eram tendas que abrigavam famílias. O recurso era significativo, o ganho era significativo, porque o material era difícil acesso e o manuseio era um trabalho artesanal. Então, eles tinham uma profissão e aquela profissão, obviamente, eles tinham noção que
chegando em Corinto, eles continuariam trabalhando com isso, mas com muitas coisas imprevisíveis. Onde seria, como seria, com quem comprar, onde comprar matéria-prima, quem vai ser o fornecedor. Né? Não é isso, Leandro? Leandro trabalha com empresa lá. Amados, nós temos muitas coisas similares à nossa realidade hoje aqui. Só que a nossa tendência hoje é nos depararmos com certo caos e um temor exagerado diante das coisas imprevisíveis. Deus preparou todas as coisas. Deus foi à frente. Paulo precisava de apoio em Corinto. Deus usa um imperador romano para fazer um decreto, para promover a saída dos judeus, fazer com que Áquila e Priscila fossem para Corinto e dar o suporte que Paulo precisava. Eu vejo a mão de Deus nisso. Você vê dessa forma também? A mente humana, a sociedade, as pessoas que não creem, vão dizer que tudo isso foi coincidência. Foi coincidência. São coincidências da vida. Ah, meus queridos, na vida de quem teme a Deus, não existem coincidências. Deus vai permitindo experiências, Deus vai nos colocando em situações, sempre nos preparando para novos desafios, para novos futuros, para novas realidades. Então, entenda que nós estamos vivendo, e eu quero convidar você para em 2022, vivemos a experiência de expor-se ao imprevisível. Expondo-se a esse imprevisível. Em primeiro lugar, fazendo o que precisa ser feito. Não precisamos ter dúvida quanto a algumas coisas previsíveis. Por exemplo, nós podemos prever que em 2022 precisamos continuar trabalhando, sim ou não? Ah, eu vou parar de trabalhar, eu vou parar de estudar. Não, isso é previsível. Eu preciso continuar fazendo algumas coisas que são básicas, que são necessárias. Paulo sabia que ele teria que dar algum jeito, ele teria que fazer alguma coisa. E aí eu vejo, irmãos, a direção de Deus na vida de Paulo. Quando ele se depara com este cenário de Corinto, ele conhece esse casal, e obviamente que ali eles começam a conversar, e descobrem então que eles compartilhavam de um mesmo ofício. Naturalmente, eu penso que na cabeça deles começou a surgir ali conexões. Queridos, aqui está um ponto muito importante que você precisa fazer em 2022. Criar novas conexões. Criar novas conexões para pregar o Evangelho e para ser abençoado e para abençoar. Claramente isso para mim está no texto. Por mais que não fosse previsível quem seria, com quem seria, como seria, é claro que Paulo sabia que ele precisava estabelecer novas conexões. E apesar disso ser um tanto quanto óbvio, nós temos a tendência de querer que as coisas se mantenham da mesma forma. Nós queremos continuar trabalhando com aquelas pessoas que a gente conhece, porque é mais fácil trabalhar com quem você conhece. Por quê? Porque você consegue prever o que ele ou ela fará. Quando você trabalha com alguém novo, com quem você ainda não tem conhecimento, não tem intimidade, você será exposto a situações ou exposta a situações que fogem do teu controle. E aí você precisará adaptar-se em conjunto. E aqui está um dos grandes recursos e bênçãos que Deus dá à sua igreja. A importância de nós convivermos e construirmos juntos aquilo que Deus deseja que façamos. Paulo ele foi para Corinto, ele construiu, junto com Áquila e Priscila, algo especial, algo maravilhoso. Uma relação para toda a vida. Uma relação que começa em Corinto e que se estende para toda a vida. E Paulo não perde tempo. Um homem visionário como era,
líder como era, empreendedor como era, um homem de Deus que foi, ele percebeu o potencial daquele casal, e não é por acaso que ele estabelece uma relação com eles. Houve uma intencionalidade. E Paulo, na verdade, estava preparando aquele casal para serem os futuros pastor, o futuro pastor e a futura pastora de Éfeso na sequência. Porque é isso que acontece, os missionários, depois eles vão para Éfeso e Paulo os deixa lá. Amados, que coisa maravilhosa, que coisa preciosa nós identificarmos isto e vermos a mão de Deus nesse processo como um todo. Diz o texto ali no verso 18, Paulo ficou ainda muitos dias em Corinto, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia quem? Aquila e Priscila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia, porque tinha feito um voto. Que voto foi esse? Os teólogos de plantão e preocupados em discutir coisas inúteis, quem sabe possam tentar descobrir o que era. A Bíblia não fala, então, tudo que for dito a partir disso vai ser o quê? Especulação. O fato é que ele fez um voto com Deus, não sabemos o quê. Quando chegaram a Éfeso, Paulo deixou ali Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Veja, queridos, que Deus, ele trabalha dentro dessa imprevisibilidade, fazendo a sua obra avançar. Expondo o seu imprevisível, fazendo o que precisa ser feito. Trabalhar, eles precisavam trabalhar para se sustentar, tanto Paulo, quanto Áquila, quanto Priscila. Continuemos, meus irmãos, a trabalhar, continuemos a fazer o que precisamos fazer. Nós não podemos cruzar os braços para esperar e aguardar ver o que vai acontecer. Temos que também fazer aquilo que é necessário dentro desse aspecto, né? Fazendo o que precisa ser feito, fazendo o que for necessário, o que for adequado, o que for correto. Esse é o primeiro ensinamento. Expondo o seu imprevisível, em segundo lugar, convivendo com outras pessoas. Então, nesse ano, eu dizia sobre a importância de fazermos novas conexões. Novas conexões exigem convivência. A Neuza conversava comigo ontem e ela falava, citando ela está fazendo um trabalho de mentoria, participando de um processo de mentoria, e nesse curso de mentoria, de acompanhamento, foi colocado essa percepção, a qual muitas vezes nós já também colocamos, e mais uma vez aqui eu destaco. Nós não fomos criados para sobreviver, e assim muitos seguem na vida, sobrevivendo. Mais ou menos aquela noção como é que é? Comer o almoço para ter no jantar, um negócio assim. O pessoal brinca com essa questão, né? Mas é sobreviver. Não sabe como será o dia de amanhã. Para outras pessoas é viver no sentido de aproveitar a vida. Fomos criados para viver. Mas, na verdade, desde o início, você observa nas Escrituras que Deus nos criou para conviver. Ele não nos criou para sobreviver, nem apenas para viver, mas para conviver. O ser humano, ele precisa de convivência. Sem convivência, ele não atinge o pleno potencial que pode atingir, o máximo do potencial que pode atingir. É possível sobreviver, é possível simplesmente viver, tentando conviver o menos possível. Mas não há felicidade plena, real, não há cumprimento de propósito se nós fizermos as coisas sozinhos. Deus nos chamou para conviver. Capítulo 18, bem como tantos outros, deixam bem claro isso para nós, a importância de, nessa imprevisibilidade, nos expormos à convivência. A convivência, meus queridos, é algo especial, porque ela vai revelando, e quando eu falo sobre imprevisível, quando você começa a se relacionar com alguém,
aquele relacionamento é imprevisível. Meus irmãos, quando a igreja aprovou me convidar para pastorear a igreja anos atrás, uma década atrás, ela tomou uma decisão pela fé e se deparou com uma realidade de imprevisibilidade. Pode dar certo ou pode dar errado. Quando eu aceitei o convite, eu me deparei com uma situação de imprevisibilidade. Pode dar certo ou pode dar errado. Assim é a vida. Sempre será assim. Então nós não podemos permitir que o temor pelo imprevisível possa nos fazer paralisar. Eu não sei o que vai acontecer, então eu fico paralisado. Paulo não ficou paralisado, ele continuou fazendo aquilo que precisava fazer. Ele continuou convivendo com pessoas, construindo relacionamentos. Ele construiu novos relacionamentos. O texto também vai nos dizer, se continuássemos ali a partir do capítulo 19, por exemplo, Paulo começando a conviver com Epêneto, que é o primeiro fruto na Ásia. Paulo não tinha noção que Epêneto seria responsável pela conversão de centenas, quiçá milhares de pessoas que vieram a Cristo depois da sua conversão. Paulo não tinha noção que Áquila e Priscila seriam os discipuladores de Epêneto e que fariam de Epêneto um discípulo multiplicador, mais um outro líder. E assim essa cadeia de relacionamentos faz, meus irmãos, com que, num período de aproximadamente 2 anos, um pouco mais do que isso, aproximadamente 11 milhões de pessoas ouviram do Evangelho naquele tempo. E isso, meus queridos, é muita coisa. Mas de onde está tirando isso, pastor? Porque a Bíblia depois vai nos dizer que toda a Ásia ouviu de Cristo, a partir da relação de Paulo, Priscila, Áquila e Epêneto. A Ásia, meus irmãos, que a Bíblia fala, refere-se à Ásia Menor, onde hoje é a atual Turquia. Naquele tempo, habitavam na Ásia, segundo os historiadores, aproximadamente 11 milhões de pessoas naquela região. E a Bíblia está dizendo que a Ásia ouviu do Evangelho, não que ela se converteu, mas que o Evangelho foi pregado em toda a Ásia. O Evangelho foi pregado em toda a Ásia a partir de Áquila, Priscila, Epêneto e outros discípulos que vão se juntando. Conviver com outras pessoas nos permitirá experimentar coisas extraordinárias. Nos permitirá viver algumas experiências, talvez, que nós gostaríamos de ter evitado. Ao longo da vida, nós vamos deixando rastros de convivência. E quando eu uso de um modo metafórico essa expressão, rastros de convivência, eles podem ser positivos ou podem ser negativos. Algumas convivências que nós tivemos ao longo da vida, você, infelizmente, se frustrou, se entristeceu, se amargurou. Faz parte do processo da convivência humana. Mas nós não podemos permitir que isso venha a nos colocar numa velocidade cada vez menor e venha a nos colocar numa condição de alguém que não deseja mais conviver com outras pessoas. Porque, queridos, se nós não quisermos ter problema com pessoas, nós nos deparamos com uma situação impossível. Porque ao conviver com pessoas, nós vamos nos deparar com problemas. E muitas vezes, você será o problema na vida de alguém. Mas não precisa ser assim. Nós podemos trabalhar para evitar isso. Nós podemos agir para, em vez de sermos um problema, sermos uma bênção. Sermos instrumentos de graça, sermos instrumentos de ajuntamento, congraçamento.
expondo-se ao imprevisível em 2022, fazendo o que precisa ser feito, convivendo com outras pessoas. Em terceiro e último lugar, queridos, confiando no poder de Deus. Eu tenho certeza, amados, o texto não diz com clareza, mas ele demonstra evidências muito fortes de que Paulo se expôs ao imprevisível quando sai de Atenas para ir a Corinto, e depois de Corinto para ir para Éfeso e as outras cidades que ele vai percorrendo, conforme o texto que nós lemos lá no verso 23, passando ali algum tempo, saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia. A Galácia era formada por 3 cidades, Antioquia da Psídia, Listra e Icônio. Então Paulo ele passa por essas 3 cidades, ele vai para a Frígia, e o que ele faz enquanto ele anda por essas cidades, diz o texto no final do verso 23, fortalecendo todos os discípulos. Fortalecendo todos os discípulos. Paulo ele se depara com situações que ele previu e situações que ele não previu. Mas em todas elas ele saiu vencedor. Por quê? Porque ele confiava no poder de Deus. Onde é que eu vejo Paulo confiando no poder de Deus? Primeiro, se lançando à experiência. Se lançando ao imprevisível. Se expondo a viver sem saber exatamente o que ele ia comer, como ele ia sobreviver, mas ele tinha com certeza, meus queridos, a confiança de que Deus o sustentaria. Existem muitas coisas que nós não podemos prever neste novo ano. Mas eu tenho certeza, irmãos, que Deus irá nos sustentar. Eu confio, meus irmãos, que Deus irá nos guardar. Nós estamos vivendo tempos que mostram isto. Amados, no celebrar de 2020, estávamos lá na chácara Pôr do Sol, Caminho do Sol, Vila do Sol, é um negócio com sol, ali em Mandirituba. Tivemos o retiro, foi ali no período de carnaval de 2020. Poucos dias depois, o que aconteceu? A gente não se viu mais, porque foi fechado, não podia mais fazer culto. Irmãos, que semana foi aquela? Na quarta-feira veio a notícia, fecha tudo. Lembram-se disso? E aí um monte de incógnitas, um monte de incertezas. Não pode ter muita gente, tem que ter pouca gente, como é que vai fazer o culto? Não tínhamos a estrutura que, graças a Deus, hoje nós temos, de equipamentos e de pessoas capacitadas ali para fazer esse trabalho. Algo imprevisível, mas para Deus não. Eu e você e eu, muitas e muitas vezes ao longo da vida, seremos pegos de surpresa. Seremos pegos de surpresa com boas e más notícias. Seremos pegos de surpresa com experiências que nós não temos noção alguma, não tínhamos noção alguma. Mas Deus nunca foi pego de surpresa. Deus nunca será pego de surpresa. E sabe o que isso traz aos nossos corações? Sabe o que isso pode trazer aos nossos corações? Paz, refrigério, tranquilidade. Não por causa de quem eu sou, mas por causa de quem Deus é. Não por causa das minhas habilidades, não por causa dos meus recursos, mas por causa dos recursos e das habilidades de Deus. Precisamos, queridos, aprender a confiar em Deus. E ele diz assim no verso 21, verso 20, pediram-lhe que ficasse mais algum tempo, mas Paulo não quis. Ao se despedir, disse o quê?
se Deus quiser, virei visitá-los outra vez. A frase, queridos, se Deus quiser, é uma frase que para muitas pessoas se tornou um jargão, se tornou uma frase mecânica. E por causa disso, inclusive, alguns já não usam mais essa frase. Mas nós nos deparamos aqui com Paulo dizendo, se Deus quiser, eu virei visitá-los outra vez. Quando Paulo diz, se Deus quiser, ele está dizendo que confia que Deus está no controle. Tiago, capítulo 4, verso 13, o texto lá ele vai dizer, olha, vocês que dizem, iremos àquela cidade, lá faremos negócio e ganharemos dinheiro. Em vez disso, vocês deveriam dizer, se Deus quiser, iremos e faremos isto ou aquilo. Então, está na palavra. Mas nós não podemos usar esta expressão apenas como um gatilho, uma frase uma frase de efeito. Nós temos que usá-la conscientemente. Esses dias me deparei com alguém que, após eu dizer, se Deus quiser, eu faria isso ou aquilo, não lembro exatamente o que era, a pessoa disse assim, você sabe que não é bem assim, né? Eu falei, como? Você sabe que não é bem assim, né? Depende se você quer também. Depende de várias coisas, não é só se Deus quiser. Porque Deus permite várias outras coisas acontecer. E aí eu me deparei com uma rápida reflexão. Mas, queridos, novamente eu volto a dizer, e eu de fato creio, que por mais que eu queira, se Deus não quiser, nada vai acontecer. Eu posso querer um monte de coisa, mas se Deus não quiser, não vai acontecer. Então não basta apenas eu querer. É claro que existem algumas coisas que eu decido. Aí entra aquela discussão de livre-arbítrio, aquela compreensão de que Deus permite a nós participarmos ou não. Mas, por exemplo, meus irmãos, algo que eu já disse várias e várias vezes ao longo desse tempo aqui na igreja e por onde eu passei. Eu serei pastor da igreja enquanto Deus quiser. Ah, mas se a igreja não quiser? Irmãos, enquanto Deus quiser, eu serei. Porque eu creio que Deus vai fazer com que a igreja queira. Mas se chegar o momento que Deus não quer mais, Ele vai criar circunstâncias para que isso se estabeleça. Aplique isso para a sua vida. O que 2022 reserva para você? Quais são? A gente fala muito de sonhos e coisas, né? Nós temos que dizer o quê? Se Deus quiser, eu vou passar no vestibular. Se Deus quiser, eu vou entrar naquela empresa. Se Deus quiser. E é claro que existem muitas coisas que nós sabemos que Deus quer. Deus quer que a igreja pregue o evangelho. Deus quer que a gente faça a vontade dele em todas as coisas. Portanto, amados, confiar no poder de Deus nos permite descansar. Nos permite lidar com o previsível, sabendo que mesmo aquilo que é previsível pode ser alterado. Sim ou não? Nós fizemos um calendário, a igreja tem um calendário para 2022. Está previsível. Mas vai acontecer se Deus quiser. E eu preciso confiar que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Acessar tudo que nós acessamos nesse tempo, irmãos, de mudanças, não estava previsto. Não estava previsto a igreja investir na área de comunicação, tudo que investiu. Não estava previsto, irmãos, nós criarmos toda uma estrutura online, mas nós tivemos que nos adaptar. E graças a Deus por isso. E é esse o coração, é esse o pensamento que você e eu devemos ter.
Devemos confiar que mesmo nas coisas previsíveis, elas podem ser diferentes, e precisamos confiar que Deus estará conosco em todas as imprevisibilidades. Muitas famílias se depararam com a imprevisibilidade do luto. Muitas famílias. A nossa família está aguardando uma definição da parte de Deus. Meu concunhado está em coma já há 30 dias. A mãe Ivete está com o seu cunhado, né? Há 7 meses, numa situação de coma também. No caso da nossa família, os médicos já por 2 vezes chamaram todo mundo lá para se despedir. E aí aquela correria, vai todo mundo para lá, entra na UTI. Já por 2 vezes, irmãos, eu estive lá com ele na UTI orando. E o que eu orei foi: Senhor, o Senhor pode fazer a coisa diferente. A previsibilidade dos médicos era: despeçam-se, porque nas próximas horas ele não estará mais aqui. E ele está lá. Essa semana começou a abrir os olhos. E eu creio, meus irmãos, que Deus pode tirá-lo de lá. Mas eu tenho orado para que Deus tire ele de lá, para a glória dele. Para ele sair de lá e viver para a glória de Deus somente. Porque, meus irmãos, é isso que nós temos que entender. Só vale a pena existir se for para a glória de Deus. Sobreviver, comer, beber, se divertir, isso é efêmero, é passageiro. O que importa é aquilo que nós construímos e que nós levamos para a eternidade. Se exponha ao imprevisível, confiando em Deus, confiando no poder de Deus, porque o poder de Deus é infalível, o poder de Deus é imensurável. Deus pode todas as coisas, mas nós precisamos confiar que mesmo que Ele possa fazer um milagre, mesmo que Ele possa tirar alguém da cova, mesmo que Ele possa, depende dos seus propósitos, depende daquilo que é o melhor para o todo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando o imperador Cláudio fez aquele decreto, ele não tinha noção, meus irmãos, que ele estava sendo instrumento na mão de Deus, para ajudar a preparar um dos principais casais missionários da história. Por meio de Priscila e Áquila, meus irmãos, por meio das células que aconteciam na casa deles, milhares de pessoas foram alcançadas por Cristo. Por quê? Porque ele fez um decreto e mandou que eles saíssem de lá, e eles foram para Corinto e se encontraram com um camarada chamado Paulo, que mudou a vida deles. Se exponha ao imprevisível nas mãos de Deus. Descanse no Senhor. É nele que nós temos que confiar. É Ele, meus irmãos, que fará toda a diferença diante do previsível e principalmente do imprevisível. Vamos colocar em pé, queridos, vamos adorar ao Senhor com esta canção. Adore a Ele, se expõe a essa experiência de culto, de louvor, e logo após vamos orar em nome de Jesus. Lutamos com armas de
Queridos, não importa quão imprevisível a vida seja, não importa o quanto de previsibilidade você já tem sobre o horizonte que está à sua frente, o que importa é o controle que está nas mãos do Senhor. E não devemos achar que Ele olha para nós como peões num tabuleiro de xadrez, que Ele simplesmente está jogando com as nossas vidas. Não, Deus na verdade está buscando construir processos para que eu e você possamos aprender a viver pela fé, aprender a confiar que Ele está no controle, a sair de uma cidade e ir para outra e saber que Deus vai cuidar de nós, sair de uma empresa e ir para outra, saber que Deus está no controle, saber, meus irmãos, que os nossos filhos viverão as suas experiências, eles vão ser expostos a coisas que você e eu não conseguimos controlar, e nós precisamos crer que o Senhor está nesse controle, confiar no poder de Deus. O poder de Deus pode mudar tudo, alterar tudo. Basta uma palavra, basta um movimento da parte de Deus. E meus queridos, a morte se dissipa, a doença é curada, a salvação alcança uma casa. Mas nós vivemos como se tudo dependesse de nós, dependesse do nosso esforço, dependesse da nossa capacidade. Ainda que Deus conte também com o nosso trabalho, isso fica claro no texto que nós lemos hoje. Paulo trabalhou e trabalhou muito, Priscila e Áquila trabalharam muito, mas eles sabiam que o que importa, meus irmãos, é o que Deus faz. Nós temos que também fazer a nossa parte, porque Deus é infalível e jamais irá falhar na parte dele. Convido você a orar comigo nessa hora. Se você
está aguardando uma intervenção da parte de Deus, você precisa de uma intervenção da parte de Deus, em algo específico ou geral na tua vida, que você nesse momento se posicione diante do Senhor, colocando a mão sobre o seu coração. Eu quero orar nesse momento contigo, tanto você que está aqui, você que está à distância. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero neste momento, ó Deus, me unir aos meus irmãos e irmãs em fé. Como lemos, ó Deus, na Tua Palavra, Paulo, Áquila, Priscila e todos aqueles personagens viveram coisas imprevisíveis. O Senhor agiu de um modo extraordinário. Pai, que nós possamos nos lançar sem temor, a não ser o temor a Ti, sem ter medo das circunstâncias, sem ter medo, ó Pai, das imprevisibilidades econômicas, políticas, sociais, de saúde, seja o que for, porque, ó Pai, nós sabemos que no Senhor nós estaremos amparados, no Senhor jamais seremos desamparados. No Senhor, Pai, nós podemos confiar, porque Tu és infalível. No Senhor, ó Pai, nós podemos descansar, porque em Ti nós encontramos a perfeita paz. O mundo não pode oferecer essa paz. Aquilo que o mundo oferece é algo passageiro, é algo ilusório, efêmero, mas em Ti, Pai, nós podemos repousar o nosso espírito. No Senhor nós podemos descansar a nossa alma. No Senhor nós podemos, ó Deus, se alegrar, mesmo quando as circunstâncias são adversas. Pai Santo, em nome de Jesus, abençoe este meu irmão, esta minha irmã, este homem, esta mulher que me ouve neste momento, que a Tua graça e o Teu poder se manifestem sobre esta vida, que o Senhor, ó Deus, derrame graça, que o Senhor, ó Deus, intervenha com Teu poder na vida deste irmão, desta irmã. Intervenha com Teu poder, ó Pai, trazendo a cura que nós precisamos, que eles precisam, trazendo a Deus o milagre que, ó Pai, nós estamos aguardando, trazendo a Deus que o Teu propósito se cumpra, que seja feita a Tua vontade, Pai, em nome de Jesus. Que nós possamos se expor ao imprevisível na dependência do Senhor, que nós possamos nos expor ao imprevisível fazendo o que precisamos fazer, que nós possamos, ó Pai, se expor ao imprevisível, criando novas conexões, novos relacionamentos, mas acima de tudo, confiando em Teu poder, confiando em Tua graça, confiando em Tua palavra, confiando na Tua intervenção. Abençoa Teu povo, Pai, abençoe a nossa igreja. Estamos diante de um cenário imprevisível enquanto igrejas no Brasil e no mundo. Muitas igrejas, ó Pai, sofrendo duros embates, Senhor. Pai, nós pedimos ao Senhor que a Tua graça e a Tua bênção seja sobre a Tua igreja, trazendo a Deus a provisão em todo momento, Pai. Pai, nós pedimos ao Senhor com relação ao que nós estamos aguardando da Tua parte, com relação ao patrimônio da igreja, Senhor. Este espaço hoje é locado, o espaço próprio da igreja precisa de uma alta manutenção. Precisamos saber que caminho tomar e pedimos que o Senhor nos conduza, Pai. Queremos fazer a Tua vontade, porque o Senhor vê aquilo que nós não vemos, o Senhor sabe o que não sabemos, assim como para a igreja, assim como nas nossas vidas a nível pessoal. Pai, que nós possamos crer nisto, saber que o Senhor jamais é pego de surpresa, e por isso nós podemos, ó Pai, descansar, porque o Senhor, Deus, poderoso é. Como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, e vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso
Recebe, ó Deus, a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração. Abençoa teu povo, ó Pai, no retorno para a sua casa. Abençoa a tua igreja no dia de hoje, no segundo momento de culto que teremos logo mais à noite. Abençoe, ó Pai, para que tenhamos um tempo, uma atmosfera de adoração, de louvor, de culto, que glorifique, que exalte e abençoe vidas. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, que as consolações do Espírito Santo estejam com todos, desde agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe, amados.